Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a vocês, à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que ela existe exatamente para isso, que é proporcionar todas as semanas uma experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez aqui na Nova Semente, esperamos que você se sinta muito bem aqui. Queremos convidar você a deixar o seu e-mail conosco. Você vai encontrar ali na saída uns tablets colocados ali, um processo rapidinho, um minutinho, você deixa o seu e-mail e assim nós podemos estar em contato com você, passar para você as informações, tudo que se passa aqui na Nova Semente, a programação, etc. A você que nos assiste pela internet, no momento ao vivo, em algum momento durante a semana, queremos te conhecer. Estamos aqui, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Venha nos conhecer aqui. Bem, nessa noite, o pastor Felipe Tonasso ele dá sequência à série Felicidade Sem Fim. Esta série, estamos na sexta de um total de 8 mensagens, e nessa noite a mensagem tem por título Misericórdia. A série Felicidade Sem Fim, ela tem falado sobre essa busca pela felicidade, se é alguma coisa que realmente nós buscamos, é alguma coisa que já faz parte de nós. Felicidade parece que a gente nunca tem o suficiente, parece que a gente quer mais. Como é que é esse negócio de felicidade sem fim? Esteja conosco nas 2 últimas mensagens da série, convide seus amigos, queremos ter você aqui conosco. Você trouxe seu celular, seu tablet? Olha, nós temos aqui uma poderosa rede Wi-Fi, ela se chama NS Conecta, estamos projetando aqui, se conecte, a senha é Nova Semente. Agora é importante que você tenha também o aplicativo da Nova Semente. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo e assim podemos estar interativos. Através do aplicativo da Nova Semente, você ganha acesso a vídeos e áudios de séries passadas, de mensagens passadas dessa mesma série. Você tem acesso ao blog, à Rádio Nova Semente, às mídias sociais, enfim. Você ganha acesso a todo esse universo de conteúdo que é produzido aqui na Nova Semente. Estamos anunciando também a próxima data do No Palco 2015. Será no dia 8 de novembro, vamos ter o show do Leonardo Gonçalves. O Leonardo está realmente numa projeção de carreira muito grande, mas a Nova Semente é a igreja dele, aqui é a casa dele, então é sempre especial quando o Leonardo vem fazer o show do No Palco. Queremos recomendar a vocês que corram para comprar os seus ingressos, os shows do Leonardo sempre esgotam, então programe-se. Dia 8 de novembro, às 20 horas, aqui na Nova Semente, Leonardo Gonçalves. Mais uma vez, chamamos a atenção de vocês, estamos agora a apenas uma semana do Fórum Siga-me. O Fórum Siga-me é um fórum de conversação. Nós transformamos aqui a Nova Semente numa sala de conversa, são instaladas mesas e facilitadores aqui da frente lançam o tema. O tema do Siga-me é discipulado. Faça planos para estar conosco, então, domingo, dia 25, segunda, dia 26 de outubro. Como é que você pode se inscrever? É fácil. Você entra no site www.novasemente.org/siga-me e ali você encontra o caminho
para a inscrição. Faça planos, esteja conosco, é um momento muito especial, principalmente para quem acompanha a Nova Semente e sabe da fascinação que nós temos aqui pelo tema do discipulado. O programa Começos é o programa da Nova Semente desenhado para quem quer se aprofundar no estudo da Bíblia. São séries de estudos preparados pelos pastores aqui da Nova Semente. O programa ele é oferecido em 3 dias e horários durante a semana. Segundas-feiras e terças-feiras às 19h30 e também aos sábados às 15 horas. Faça planos para estar, traga seus amigos, seus familiares, formato aberto, esteja à vontade. Venha aprender mais no começo. O musical de hoje é com a banda e o grupo de louvor da Nova Semente. Esperamos que você tenha uma excelente programação. Deixe o seu celular desligado, mas deixe no modo silencioso. Um abraço a vocês e até a semana que vem. Boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui está um pedacinho do Ministério de Louvor aqui da Nova Semente. A gente vai cantar... ia falar para vocês. Não, a gente vai cantar com vocês hoje. A gente resolveu que vocês vão ter que cantar conosco hoje. E eu vou ensinar o refrão de uma música. A gente vai cantar e 1 hora a gente vai dar uma diminuída para vocês cantarem. E aí, para a gente que está aqui na frente, é bem legal quando vocês cantam, quando dá essa diminuída. Sabe, você já teve aquela experiência de cumprimentar alguém, e não por mal, mas a pessoa não viu, aí você... Sabe? É assim que a gente se sente quando não é correspondido. Então eu vou ensinar para vocês, facinho, para vocês acompanharem a gente, tá? Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro, eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro, eu me entrego. Fácil? Fácil? Dá para corresponder? Então vamos lá. Seja louvado
vindo. Obrigado por não me deixarem no vácuo. Podem continuar cantando, tá bom? Não falhará
Boa noite. Quero convidar vocês, nesse momento, a falar com Deus. Vamos juntos buscar a presença dEle. Senhor, pedimos-te mais uma vez a Tua palavra, para que nesse tempo a gente possa ter clareza espiritual e força para tomar decisões que reflitam a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Temos estudado sobre um caminho de felicidade e que, mais do que palavras, a gente possa interpretar a Tua vontade, o Teu conselho, e que no fundo do nosso coração permaneça a convicção de que estamos crescendo na nossa experiência real contigo, Pai. Nos dá esse entendimento, a Tua presença, a Tua clareza, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Você é muito bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para todas as semanas aqui nós buscarmos juntos viver uma experiência real com Deus. Eu quero cumprimentar você também que está na internet, que acompanha a gente em algum momento da sua semana, para que você venha conhecer esse espaço aqui na Rua Cubatão 77, para poder viver com a gente essa experiência, caminhar conosco. E a gente tem acreditado a cada semana, cada vez mais, no quanto Deus permanece interessado em fazer com que a gente cresça numa experiência real com Ele, através de histórias que a gente vê aqui acontecer, através de processos de vida, de transformação, que a gente entende que Deus está escrevendo novas histórias. Eu fico impressionado como Deus tem usado o poder da Sua palavra, a influência desse espaço na vida de tantas pessoas. Eu queria convidar você que assiste a gente a vir conhecer, e você que está aqui a continuar caminhando com a gente nessa série de mensagens que se chama Felicidade Sem Fim. Nós estamos no 6º encontro da série, e esse 6º encontro propõe para nós um novo caminho, uma nova etapa, que dá uma impressão que é sempre uma crescente na fala de Jesus, de como a gente pode ser gente realmente feliz, de como a gente pode atingir o máximo da plenitude e o desejo do sonho que Deus tem para nós, para a gente poder viver nessa vida. Estamos há 6 semanas falando sobre os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, aquilo que Ele tem revelado através dos tempos, através da Sua palavra, o que é realmente ser feliz, o que é, na fala de Jesus, a gente ser bem-aventurado, o que é a gente caminhar em direção a uma vida que faça sentido, que tenha significado e que seja realmente o plano de Deus para nós. E eu oro para que nessa semana, nesse encontro, seja mais um passo, mais uma etapa em que você decida crescer no caminho de felicidade, crescer num caminho de compromisso, e dá uma impressão, como eu disse a vocês, que cada passo dessa jornada, cada etapa, cada processo que a gente vai vivendo, felizes são aqueles que são humildes de espírito, felizes são aqueles que choram pela sua condição espiritual, felizes são aqueles que são mansos e aprendem a viver uma vida de mansidão, felizes são aqueles que buscam pureza, os que têm desejo de fazer a vontade de Deus, têm fome e sede de realizar e provar, experimentar a vontade de Deus. E hoje parece que o fruto dessas decisões de um homem, de uma mulher que decide viver uma experiência real com Deus, num caminho de felicidade, é que essa pessoa se torna misericordiosa. Dá uma impressão que na fala de Jesus há uma crescente, e essa pessoa vai viver agora, após esses passos, uma vida misericordiosa. E aí a gente entende que felicidade, como eu tenho repetido a vocês, deixa de ser um lugar ou um destino e passa a se tornar cada vez mais, na fala de Jesus, um caminho pelo qual a gente segue, um jeito de andar, na verdade. E a fala que materializa essa ideia de Jesus para nós, ela está na sequência do texto. Ele vai olhar para a montanha, para os seus discípulos e para nós, através da história e da fé hoje, e dizer o seguinte: felizes são os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles sua misericórdia. Felizes são as pessoas que são misericordiosas, porque Deus vai revelar a eles também a sua misericórdia. Você se considera alguém misericordioso? Você se considera alguém
que estende com facilidade misericórdia, que tem facilidade de perdoar pessoas que não merecem, perdoar pessoas que te ofendem, ajudar pessoas que você sabe que não conseguem ser ajudadas. Você se considera alguém assim? A gente tem duas definições possíveis para saber o que é misericórdia. Alguns dizem que é literalmente, como eu disse, perdoar pessoas que não merecem ser perdoadas, e uma outra vertente diz que misericórdia também é ajudar pessoas que precisam ser ajudadas. Ou seja, pessoas que não têm condição de tocar a vida sozinho, eu preciso intervir, eu preciso doar, eu preciso caminhar com ela. Mas misericórdia é algo muito mais amplo, muito mais multifacetado, assim como um diamante. Você tem várias faces da misericórdia que podem ser exploradas. Eu queria gastar um tempo com vocês tentando entender como a gente pode viver uma vida sendo literais agentes de misericórdia. Como é que a gente pode aprender a viver assim, andando uma vida por um caminho de felicidade que passa pela misericórdia, que passa por uma vida que é justa e ao mesmo tempo tem prazer em exercer misericórdia. Então eu queria gastar esse tempo com vocês olhando para os conselhos da Bíblia e tentando entender como que nessa crescente a gente chega a ser misericordioso. Bom, por que ser misericordioso? Vamos começar a colocar algumas bases. Por que a gente é misericordioso? Por que a gente tem que ser misericordioso? Então, primeira ideia, por que eu sou misericordioso? Eu coloquei aqui, porque Deus é misericordioso comigo. Se existe um motivo pelo qual nós devemos ser misericordiosos com as pessoas, é porque nós temos condição de saber e convicção em saber que Deus foi misericordioso conosco. Ele, de alguma forma bem especial, escolheu andar conosco, escolheu ter um relacionamento conosco, tem um interesse muito grande em que a gente possa viver uma vida perdoados e bem, satisfeitos com a nossa caminhada, com a nossa jornada nessa terra. E Ele decidiu renovar para nós a sua misericórdia, dia após dia. Ele diz assim, assim como eu sou misericordioso com vocês, eu gostaria que vocês aprendessem isso. E não há maior motivo, a Bíblia vai dizer em Efésios 2, 4 a 5, Paulo vai dar um conselho e vai dizer assim, todavia, lembre-se de uma coisa, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A descrição de Deus na Bíblia vem sempre recheada de misericórdia. Não há uma descrição de Deus na Bíblia que não esteja atrelada a perdão, graça e misericórdia. Mesmo quando Deus aparece em sua justiça e em sua ação de redenção do povo, de punição, você pode chamar assim, Deus ainda ali está exercendo a sua misericórdia. Esse é um assunto para uma outra série, mas você pode crer que a Bíblia traz um Deus e revela um Deus misericordioso. Salmo 145, 8 diz assim, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é paciente, o Senhor é transbordante em amor. E ele diz assim, não há motivo maior para que você seja misericordioso, a não ser pelo fato de que eu sou misericordioso com você. Se você sente que Deus é misericordioso contigo, é quase como uma parábola que existe na Bíblia e muito famosa, de um servo que se encontra com um rei, com o seu senhor, e ele deve uma quantia absurda para esse rei, para esse senhor, e essa quantia eu posso traduzir para hoje para uma quantia assim, vamos colocar ali $1 milhão ou $2 milhões, o que você quiser dizer hoje, vezes 4, né? Fica sempre grande agora, qualquer dólar fica, se fosse $1 já estava caro. Então você coloca 2 milhões ele devia, e ele chega para o Senhor e fala assim, Senhor, eu devo isso, mas tem misericórdia de mim. E a parábola diz que ele se ajoelha perante o Senhor e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, por favor. E diz que o patrão olha, o rei olha e diz assim, olha, eu vou te colocar na prisão, você vai ter que me pagar isso. Não, por favor, me perdoa. Então aquele homem olha com compaixão e diz assim, ok, você está perdoado então, não precisa me pagar mais nada. Mais nada, está tudo perdoado, tudo perdoado. Esses 2 milhões, esquece isso aí, eu dou conta disso aí, não precisa me pagar mais nada. Aí esse homem sai de lá aliviado, e diz a parábola que ele sai, e ao sair ele encontra um dos seus comparsas, parceiros que trabalhavam com ele, e esse homem também devia para ele.
Mas esse homem devia, segundo o texto, infinitamente menos. Coisa assim de $100 para esse homem. Ele olha para ele e diz assim: você tem que me pagar, quando é que você vai me pagar? Ele diz assim: puxa vida, eu não tenho condição de te pagar agora. Aí diz o texto que ele sufoca o homem. Se você vai me pagar, eu vou te jogar na prisão até você me pagar. E diz que ele prende o homem. Revoltado naquela época com isso, já existiam os fofoqueiros no trabalho. E diz, é sério, diz o texto que os homens que trabalhavam juntos foram até o Senhor e disseram assim: você não sabe o que aquele rapaz fez. Ele encontrou alguém que devia muito menos para ele e não exerceu misericórdia. Aí o texto vai dizer o seguinte: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Na Bíblia, no conselho segundo a vontade de Deus, não existe razão maior para a gente exercer misericórdia por alguém, a não ser a convicção de que recebemos diariamente muita misericórdia de Deus. É por isso que quando eu olho para alguém, eu tenho que de alguma maneira saber que fui perdoado, recebi misericórdia, sou aceito por Deus, e agora então eu posso caminhar estendendo isso para as pessoas, eu posso levar isso adiante. O chamado de uma experiência real com Deus, que passa por uma felicidade plena, é um chamado de alguém que aprendeu a ser misericordioso, porque sabe, tem convicção que foi perdoado por Deus, que recebeu misericórdia de Deus. Segundo motivo pelo qual você deve ser misericordioso: porque Deus pede que você seja misericordioso. Na verdade, eu trocaria até o verbo. Deus, ele manda, Deus, ele exige que você seja misericordioso. O texto bíblico diz assim: pois eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Eu desejo conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus está dizendo mais ou menos assim: não importa a sua religião, eu não estou preocupado com a formalidade do que você diz que é a sua religião para mim. Eu estou preocupado com a maneira que você convive com as pessoas. Em outra versão, mais moderna da Bíblia, uma paráfrase da Bíblia Viva, e se chama a Bíblia A Mensagem, o autor dessa Bíblia dizia o seguinte, numa versão mais coloquial: eu estou cansado das suas orações, das suas reuniões de orações, eu estou cansado de você ir ao templo, eu quero saber se você vai ou não tratar as pessoas com misericórdia. É a mesma tradução dessa vontade de Deus. Eu não quero saber que tipo de religião você me oferece, eu exijo que você seja misericordioso. Deus pede que sejamos misericordiosos. Além de ter exercido misericórdia para conosco, Ele diz: eu preciso que vocês vivam esse estilo de vida. Terceira razão, eu vou ser bem breve nessa base, porque eu quero gastar tempo na parte prática com vocês. Por que eu preciso ser misericordioso? Porque eu também vou precisar de misericórdia no futuro. Eu vou precisar de misericórdia lá na frente. Não só passos depois, que eu posso de repente escorregar, cair, magoar alguém, e logo depois eu posso receber misericórdia e precisar de misericórdia, mas porque realmente Deus trata a gente com essa dimensão. Se você quer receber misericórdia, você vai ter que aprender a viver isto. E o texto é tão claro ao dizer isso, quando ele coloca essa dimensão da misericórdia na nossa vida, ele coloca assim, Tiago 2,13 diz assim: pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus vai triunfar sobre o juízo. Não haverá misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Vocês percebem a relação direta do que a gente vive hoje com a maneira que a gente lida com Deus, uma experiência real com Deus e com a misericórdia de Deus, ela só pode ser uma experiência de misericórdia. Talvez, na dimensão de um crescimento, como a gente tem tratado aqui nas últimas 6 semanas, quando você reconhece que é humilde de espírito, começa a chorar, começa a buscar pureza, mansidão, ter a vontade de Deus na sua vida, não existe outro caminho. E eu talvez diria numa frase, quase que uma sentença, que a maior evidência de uma vida que está crescendo na sua experiência real com Deus é que essa pessoa passa a ser uma pessoa cada vez mais misericordiosa, cada vez mais misericordioso, cada vez mais estendendo perdão para as pessoas.
A intenção do texto é dizer que se você não age com misericórdia, eu vou ser direto com você, segundo o conselho da Bíblia, ele diz assim: não espere que talvez Deus olhe para você com misericórdia. É claro que Deus olha para nós com misericórdia, e o desejo dele é que a gente sirva como exemplo e como referencial de misericórdia para as pessoas. Mas ele atribui a nossa relação tão direta na sua fala: amem a Deus acima de todas as coisas. Mas não se esqueçam, amem os outros da maneira exata pela qual eu vos amei. Esse é o mandamento maior. Essa é a linha de pensamento e o caminho de vida daquele que é feliz. Último motivo, só para tentar simplificar, por que a gente deve ser misericordioso. Veja que interessante, porque demonstrar misericórdia, claramente na Bíblia, traz felicidade. É quase certo que você já ouviu aquela frase que diz assim: quando eu ajudo as pessoas e quando eu exerço misericórdia para as pessoas, ou com as pessoas, para com as pessoas, o maior beneficiado sou eu. Todo mundo que exerce algum tipo de misericórdia, seja perdoando, seja estendendo a mão, seja partilhando o que tem, parece um clichê daqueles que são eternos, porque parece que está na nossa matriz. Fomos criados para sentir esse tipo de princípio vivo em nós. Quando você faz o bem, a pessoa que faz e exerce a misericórdia, ela costuma dizer: o maior beneficiado, o grande abençoado, fui eu. Essa perspectiva não é apenas um conselho da Bíblia. Foi a maneira pela qual a gente foi criado. Essa é a nossa identidade. Nós fomos criados para ter exatamente esse jeito, esse caráter, essa forma de ver a vida. A gente foi criado para se relacionar com as pessoas exatamente dessa maneira. Aprender a segurar a nossa ira, estender perdão. Nós somos criados literalmente para poder viver essa vida de maneira plena, aprendendo a representar aquela identidade que já está colocada em nós. Já falei disso aqui algumas vezes. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele já colocou em nós tudo que havia de misericórdia. E Ele pede para que você traduza isso para as pessoas, para que outras pessoas tenham uma experiência real com Ele, talvez através da sua vida. E a Bíblia vai dizer de maneira clara, veja os provérbios de Salomão: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Outro texto, mais direto ainda, diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. É impressionante como Deus conhece um caminho de felicidade para a nossa vida. É impressionante como Ele sabe e já deixou revelado como a gente pode ter realmente felicidade sem fim. E como é simples, porém não é fácil, entende? Algo pode ser simples, mas pode não ser fácil. Simples porque tudo na Bíblia tem a ver com uma relação, com um relacionamento, com o tipo de gente que eu sou e que estou me tornando e revelando quem Deus é em mim. Mas não é fácil porque o maior impedidor dessa transformação muitas vezes sou eu mesmo. A maior dificuldade que tenho muitas vezes é o meu próprio coração endurecido, que não aceita viver aquilo que já está revelado para que eu viva. Não aceita experimentar a vontade que já está posta, posso dizer, no meu DNA espiritual. Se é que existe um DNA espiritual. Se tem, todo mundo tem parte de Deus em si, vocês sabem disso. Se existe um DNA, somos todos realmente filhos de Deus, chamados para expressar essa misericórdia. Ele sabe esse caminho. Quem faz o bem para si. Não é egoísmo, é um jeito de caminhar. É uma possibilidade de entender a vida diferente. E como é que eu faço isso de maneira prática? Como é que eu exerço misericórdia de maneira prática? Como é que eu saio daqui nessa semana? Eu quero fazer um trato com você agora. Como é que eu saio daqui, depois dessa fala, de poucos minutos, para viver uma vida como um agente de misericórdia? Para exercer misericórdia com pessoas difíceis, para poder estar mais antenado no meu radar de vida, para ser alguém mais misericordioso. Porque o nosso interesse é que você realmente tenha uma experiência, e como a gente diz sempre aqui, real com Deus.
Não é apenas uma experiência de que você ouve falar sobre Deus. Não é apenas uma experiência que você compartilha com as pessoas que você ouviu falar, mas é algo que você experimenta na sua vida como um estilo de vida. Um estilo de vida de alguém que fala, eu tenho uma experiência real com Deus. Eu tenho tomado decisões. Eu quero fazer um trato com vocês. Vou falar de 4 maneiras práticas para a gente conseguir enxergar a misericórdia de maneira real na nossa vida. E nessa fala, em cada ponto que eu falar, eu queria que você pensasse realmente em alguém, ou numa situação, num nome, numa pessoa, de maneira bem séria e espiritual, para que você saísse daqui e pudesse tomar decisões. Eu não gostaria que fosse apenas uma filosofia sobre misericórdia, mas que fosse algo que motivasse você a uma ação. Combinado? Você vai pensar? Vai se permitir isso? Vamos fazer disso um tempo para a gente poder crescer numa experiência real com Deus. Primeira ideia de como a gente pode exercer misericórdia de maneira prática, como eu posso aprender isso. Seja paciente com pessoas difíceis. O que você acha desse conselho? Por que vocês estão reagindo olhando para o lado? Já teve gente que... Será que a pessoa mais difícil está ao seu lado? Não reaja, por favor, eu não estou vendo muito bem vocês porque a luz me atrapalha. Então eu fico tranquilo que vocês estão bem. As pessoas que têm mais probabilidade de roubar a nossa paz, a nossa misericórdia do coração, são as pessoas que a gente mais ama. São elas que têm a possibilidade mais rápida de roubar a nossa vida, nossa paz, nosso temperamento controlado. Costumo dizer isso para vocês. Talvez realmente eu brinquei, mas a pessoa que está ao seu lado hoje seja aquela que tem a grande probabilidade de ser a pessoa mais difícil que você tem para amar. Porque é ela que você tem para amar. Você conhece alguém que é difícil de amar? Você conhece alguém que te irrita? Você conhece alguém que tem manias que você não suporta? A pessoa só entra no ambiente e fala, não aguento essa mulher, quando ela abre a boca já me irrita. A Bíblia fala para a gente aprender a exercer misericórdia com essas pessoas. Pessoas que atingem o nosso temperamento, desestabilizam a nossa emoção. A Bíblia fala, você tem que aprender a ser uma pessoa dócil, controle a sua ira. Veja o que o conselho da Bíblia diz, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. O suportar aqui, gente, não é eu te suporto, eu vou te aguentar a vida inteira. O suportar é dar suporte, tá? É caminhar junto. A gente fala assim, eu vou suportar você, porque a Bíblia diz. Na Bíblia está falando para você dar suporte para a pessoa. Ajudar a pessoa a caminhar. Com misericórdia, com docilidade. Nós devemos aprender a controlar nossa ira, e talvez o ambiente mais comum pelo qual a gente se torna não misericordioso nesse mundo seja a nossa casa. É lá em casa, é lá dentro de casa que eu devo começar talvez a exercer misericórdia. Depois talvez no meu ambiente de trabalho, onde eu convivo talvez mais tempo que em casa, ali eu também tenho que aprender a exercer misericórdia. Eu tenho que aprender a lidar com gente difícil. Eu tenho que aprender a lidar com gente que me destabiliza. Eu tenho que controlar a minha ira. Eu tenho que ser misericordioso com essa pessoa. Esse é um jeito de exercer misericórdia. Ser paciente com pessoas que te irritam. Pessoas que te desestabilizam. É muito interessante você pensar na maneira que a Bíblia coloca isso para nós como qual o antídoto para eu aprender a ser paciente. Como é que eu posso ser paciente? Como é que eu posso ser misericordioso? Qual que é o segredo para eu fazer isso? E tem uma palavra que eu aprendi recentemente ligada à misericórdia, ligada à paz e ao perdão, que eu não fazia ideia que tinha essa ligação tão direta. Estudando a Bíblia, você descobre coisas incríveis. E essa palavra é, você quer ser misericordioso? Você tem que buscar sabedoria. Você tem que buscar sabedoria. Quanto mais sábio uma pessoa é, mais misericordiosa e mais paciente ela vai ser com as debilidades das outras pessoas. O tolo, segundo a Bíblia, ele resolve as coisas na hora, do jeito dele, não leva desaforo para casa. Eu vou falar, bateu, levou.
Eu tenho uma experiência real com Deus, mas eu não sou bobo não. Eu ia falar outra palavra. Escapou quase. Quando você não escreve, dá nessas coisas. Não sou bobo não. Pisa no meu calo para ver. Pessoa sábia. A Bíblia vai dizer que a sabedoria tem esse poder, e eu fiquei impactado, eu queria deixar esse conselho para você. Olha o que a Bíblia diz em relação à sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois ela é o quê? Pacífica, amável, compreensiva. A sabedoria é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e ela é sincera. Sabe o que falta para muitos de nós aprendermos a lidar com gente difícil? Sabedoria. Sabedoria. E sabe qual é a boa notícia? E quando eu digo que não falta nada no conselho de Deus para a nossa vida, na vontade dele para a gente viver, o conselho de Deus para nós é: te falta sabedoria? Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, parece que ele sabia que a gente ia falar isso. Mas não tenho, ok, mas se algum de vocês tem falta, ele já sabia, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e a sabedoria vai ser concedida para vocês. Então eu deixo um conselho prático a você. Se você tem dificuldade de exercer misericórdia com pessoas que você ama, porque já passou um tipo de limite emocional que você já não consegue mais lidar, seja no ambiente de trabalho, alguém que rouba a tua paz, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria, porque ela vem com fruto de paz. A sabedoria ela vem com fruto de amabilidade. Ela vem cheia de misericórdia, a palavra diz. Ela vem paciência. Ela vem com frutos de amor, com sinceridade. E a sabedoria é de graça. Se você pede, a promessa é: Ele vai te conceder de boa vontade. Ou seja, parece que Deus está esperando o tempo todo você ser alguém mais misericordioso. E quando você resolve ajoelhar para falar: então eu quero mais sabedoria para lidar com essa pessoa que me tira do sério, Ele fala assim: mas eu estava esperando, eu vou te dar de boa vontade. Eu derramo sobre você, e quando eu jogo isso sobre você, você vai começar a aprender o que é se controlar, porque você precisa de sabedoria. E sabe uma coisa curiosa? Os teólogos dizem que de uma maneira bem clara, em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, toda vez que a palavra sabedoria aparece, você pode traduzir na sua leitura para a palavra Jesus. A palavra sabedoria na Bíblia tem uma conotação de personalidade. Ela é uma pessoa. A sabedoria não é apenas um princípio, um conhecimento, ela é uma pessoa. E se você estiver lendo a sua Bíblia e ler, eis que a sabedoria, você pode trocar por Jesus, que vai dar certo. Faz esse teste depois em casa. Encontra a palavra sabedoria e troca pela palavra Jesus. Para os teólogos, a sabedoria é uma pessoa. Por isso o que a gente pede do alto não é apenas um princípio ou uma paz no coração. A gente pede para ser diferente, ser como essa pessoa, ser como Jesus, ser mais parecido com Ele, ser mais misericordioso como Ele é e como Ele foi. Peça sabedoria. Segunda ideia para você exercer sabedoria e graça e misericórdia de maneira prática. Fique atento às pessoas que sofrem ao seu redor. Nós vivemos num mundo extremamente egoísta. Nós vivemos numa era extremamente egoísta. A era do selfie, a era do faça você mesmo, a era do faça e seja feliz. Não importa o que você realize, não importa o que você espera da vida, não importa por onde você tiver que passar, busque a sua felicidade a todo custo. E numa era como essa, a gente passa pela vida e não presta atenção nas pessoas. Não presta atenção naquilo que a gente pode realizar e estender misericórdia para as pessoas. E tem tanta gente precisando de misericórdia, tanta gente precisando de um encontro, um abraço, um toque. A Bíblia tem conselhos incríveis. Em Provérbios, a sabedoria diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Se puder e se pode, ajude hoje. Ajudar hoje. Se puder ajudar hoje, não fale isso para a pessoa: olha, eu estou sem percepção, eu estou sem tempo para te ajudar. A Bíblia tem uma história, uma parábola famosa do bom samaritano. Esse homem, ele era fruto de uma história que Jesus conta para um fariseu, aquele que conhecia muito a religião, aquele que dominava a lei de Deus. Esse homem pergunta para Jesus: como é que eu faço para ser salvo? E Jesus diz assim: olha, você
tem que guardar os mandamentos. Fala, isso eu já faço. Quais são os mandamentos? Ama teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento que tem. E ama o próximo como a ti mesmo. E ele faz uma pergunta para Jesus. Então quem é o meu próximo? Porque eu quero amar, eu quero ser salvo. Quem é que eu tenho que amar para ser meu próximo? E Jesus fala, então eu vou te contar uma história. E você conhece a história, muitos de vocês já ouviram essa história, o bom samaritano. Ele conta que um homem estava viajando por uma estrada, é assaltado, batem nele, tiram sua roupa, deixam ele todo machucado à beira da estrada. E Jesus vai contar uma história para quebrar alguns paradigmas. Ele diz, vem um sacerdote, e o sacerdote era alguém daquela religião judaica, aquele homem sabia o que ele estava falando. Vem um sacerdote que fala sobre religião, que fala sobre misericórdia, e passa ao lado desse homem, talvez muito ocupado com seus afazeres religiosos. Jesus fala, vem um outro homem, um levita, e ele vai andando. Esse levita era alguém que servia no templo, era alguém também religioso, e passa também ao lado do homem, não vê o homem. Mas vem um samaritano, e o samaritano era inimigo do povo judeu, como até hoje você vê as batalhas que existem no Oriente Médio. Existia um ódio pelo povo samaritano. Eles não eram considerados nem dignos de sentar-se à mesa, nem como os cachorros. Eram gente julgada como um povo incapaz de receber qualquer tipo de mérito de um judeu. Ele diz, e sabe o que o samaritano fez? Ele conta a história. O samaritano parou, olhou aquele homem, curou aquele homem, passou óleo nas suas feridas, colocou roupa naquele homem, levou aquele homem para uma hospedaria, levou para esse hotel, pagou a diária do hotel, falou assim, olha, está aqui a diária, pode ficar até amanhã, fica tranquilo, o café da manhã está pago, e foi embora. Aí esse homem está ouvindo, esse fariseu está ouvindo, e ele diz assim, Jesus pergunta para ele, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí aquele homem diz, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse, vá você então e faça o mesmo. Eu não quero a sua religião, eu quero que você ande mais atento para as pessoas que estão ao seu lado. Eu não quero apenas a tua formalidade e a maneira que você diz que me conhece. Eu gostaria que você fosse mais atento para as necessidades de pessoas que estão ao seu lado. Quem tiver necessidade, essa pessoa é seu próximo, ela é digna de ser atendida, ela é digna de receber misericórdia. A gente tem tanta dificuldade de olhar para o lado e receber a possibilidade de traduzir misericórdia. A gente tem muita dificuldade de achar espaço para exercer misericórdia. Eu me lembro de histórias que eu tive no meu coração nada misericordioso assim, para tentar responder a um chamado de Deus, ou ficar atento para ver o que eu poderia me envolver, onde eu poderia estar. Eu estava saindo recentemente faz acho que uns 2 anos, no McDonald's. Eu ainda comia nesse lugar. Naquela época eu era um velho homem, fui transformado. E eu gostava de pedir uma promoção que era número 1. Você não precisa cantar a musiquinha que vocês vão saber qual é. Você comprava, vem, dá 2 e tal, grande, kit todo, combo. E eu gostava de pedir um lanche a mais, com a desculpa de que a gente é grande, a gente tem que comer a mais, eu sou meu tamanho, eu preciso de mais um. Mas na verdade eu gostava daquele lanche, o sabor dele, eu gostava do sabor, incrivelmente eu gostava do sabor daquele lanche. Eu queria aquele lanche, era um pequenininho, você comprava a parte, mais barato. E eu saía com aquele kit ali do drive-thru, saía dirigindo. Quando eu estava saindo, eu lembro de uma cena, assim, um menino ao meu lado, bem pequenininho na minha janela, o rostinho na minha janela do carro, falou assim, tio, divide seu lanche comigo. Aí, nessa hora, lógico que você vai dividir, porque corta seu coração. Corta ou não corta? Corta. Só que aí você olha pro lanche, eu falei assim, cara, eu não vou dar meu Big Mac. Não vou dar. Aí eu olhei pro pequenininho do lado do lanchinho. Eu não quero dar esse também, porque eu gosto desse. É saboroso e tal. Eu planejei comer o kit certinho, assim. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu pai do céu. Aí eu olhei para ele assim, aí dá aquela coisa toda, você já sabe o que você pensa, você sabe o que você pensa quando alguém te pede alguma coisa. Todo mundo passa por isso. Aí eu falei assim, tá aqui, vai. Aí peguei o pacote e dei para ele. Dei a volta no drive-thru, comprei tudo de novo. Porque a gente tem muita possibilidade. Nós temos muita possibilidade na mão, muito recurso. Fiquei pensando em algum momento, ele não precisava daquele lanche. Será que ele estava com tanta fome assim? Mas aí você pensa assim, mas quer saber, ele tem direito também de comer um negócio que ele goste, que ele queira comer. E você fica pensando, como a gente tem dificuldade de ficar atento ao nosso redor. A pergunta que eu faço é, será que tem pessoas ao seu redor que você convive
não só em casa, mas no ambiente de trabalho, na sua família, onde você frequenta talvez com mais frequência uma comunidade, talvez um clube, onde você vai, que estão passando necessidade, carecem de misericórdia, de um contato, alguma situação, e a gente deixa simplesmente passar. Fique atento, fique atento. Será que existe alguém assim na tua caminhada que você pode exercer? Será que tem alguma situação acontecendo que você sabe que podia estar envolvido e você ainda não se envolveu? Você fala, alguém vai fazer, alguém vai visitar, alguém vai ligar, alguém vai ajudar, e você deixou de passar mais uma vez essa oportunidade de exercer misericórdia. Então fique atento a essas pessoas invisíveis. Tem pessoas excluídas, tem pessoas que ninguém almoça junto no seu trabalho. Deve ter alguém assim lá. Deve ter alguém no seu trabalho que, ou pelo estereótipo físico, ou pelo jeito que se veste, ou pela maneira que trata pessoas, é rejeitado por todo mundo. Deve ter alguém assim. Por que não ser intencional na construção de uma ponte de amor com essa pessoa? Falar, vem almoçar com a gente. Por que não um agrado para essa pessoa? Por que não mostrar misericórdia de maneira simples, uma palavra boa para o dia? A gente perde muita oportunidade de ficar atento para demonstrar misericórdia. Será que tem alguém assim no seu caminho? Que Deus coloca no seu coração agora? Alguma história que está acontecendo que você pode estar envolvido, exercendo a misericórdia? Vale a pena a gente pensar nisso. Bom, vamos caminhar aqui. Terceira ideia para você poder ser uma pessoa que desenvolve na maneira prática misericórdia. Dê às pessoas a famosa segunda chance. A gente tem que exercitar a famosa segunda chance. Você já recebeu segunda chance? Em qual chance você está? Já perdeu as contas da chance que você está? A gente tem que buscar essa habilidade do alto, essa sabedoria divina, de conseguir fazer o que Deus faz com a gente. Porque se tem um Deus que é o Deus da segunda chance, é o Deus que conhece o nosso coração, que sabe como a gente caminha. E Ele só pede uma coisa: estenda essa segunda chance para as outras pessoas. Uma vez Pedro foi conversar com Jesus, e a lei de Deus, segundo Moisés, dizia que a gente tinha que perdoar 3 vezes. Perdoa 3 vezes. Cumprir a lei estava fácil, não estava, gente? Perdoar 3 vezes é tranquilo. Tranquilo. Depende do que foi feito, né? Dependendo do que foi feito, a gente não consegue perdoar nem a primeira. Mas só 3. Aí Pedro vai falar com Jesus e ele fala assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Ou seja, ele já pôs o dobro e mais 1 para falar, eu sou o cara. Estou acima do processo da lei aí. É 7? É 7 mesmo? Jesus fala assim: Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí você faz a conta, né? Já fez aí? Então é só 490 e parou. Chegou nos 490, eu posso já parar de perdoar? Será que já deu 490 no seu casamento? Para de olhar, eu vi o pessoal olhando aqui. Já deu 490? Se você tivesse contado desde o comecinho, assim, fizesse um tracinho, toda vez que você perdoou, desde um atraso pequeno até um negócio absurdo de perdão, assim. Jesus estava querendo dizer algo para ele, estava dizendo assim: Pedro, você tem que perdoar infinitamente. 70 vezes 7, 490 é uma figura dos anos em que Israel foi fiel a Deus. E Deus foi perdoador com o povo dele, 490 anos. Jesus estava usando uma metáfora para dizer assim: Pedro, você tem que perdoar como eu perdoei o meu povo. Você tem que perdoar durante 500 anos, ou seja, durante a vida inteira. A minha misericórdia, ela ultrapassa 1000 gerações, Pedro. Minha misericórdia ultrapassa 1000 gerações. Você tem que aprender a ser como eu sou, misericordioso como eu sou. Veja o que a Bíblia diz sobre a segunda chance. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Assim como Deus perdoou vocês. Assim como Deus perdoou vocês. Será que existe alguém no seu caminho, hoje aqui, ou que você conhece, e que já cruzou o seu caminho, e já
fez o estrago que tinha que ser feito, já causou a ferida que deveria ter causado, e você precisa estender uma segunda chance? Será que tem alguém que está aqui hoje nesse lugar? Talvez um casal que senta junto, mas no coração está machucado e ainda precisa exercer uma segunda chance um para o outro. Será que existe alguém que vem à sua mente quando você pensa que você precisa estender a segunda chance ainda? Porque se tem uma pessoa assim, eu queria motivar muito você a guardar no teu coração, para que fosse uma semana que você tomasse decisões. Por que não uma mensagem de segunda chance? Por que não um telefonema de segunda chance? Por que não um almoço que esteja sendo marcado só para dizer: eu queria te perdoar, eu queria exercer misericórdia para contigo, porque Deus é muito misericordioso comigo e eu quero aprender a fazer isso contigo. Eu estou te dando uma segunda chance. E quantas forem necessárias. Será que vem alguém ao seu coração? Será que você lembra de alguém? Se você não lembra de ninguém, você está num caminho de felicidade. Fica tranquilo. Você está caminhando. Você está buscando resolver os seus conflitos. Mas se você tem alguém que vem à sua mente, que você precisa estender uma segunda chance, não deixe para amanhã. Faça o bem que tem que ser feito hoje. Restaure as relações que têm que ser restauradas hoje. Livre-se de toda a maldade, a Bíblia diz. Toda a impureza. Toda a predisposição de fazer justiça. Liberte-se desse direito para estender misericórdia. Pensa nisso. Será que tem alguém na tua agenda, no teu coração, que você deve exercer a misericórdia da segunda chance? Última maneira que a gente pode exercer misericórdia de maneira prática. Essa aqui eu até questionei se eu devia colocar ou não. Faça o bem para quem te ofendeu. E aí, fácil ou difícil? Simples ou complicado? Fazer o bem, desejar o bem, orar, fazer boas ações para pessoas que nos ofendem. A gente poderia tentar, como eu uso aqui com alguns amigos, açucarar, sabe? Colocar assim uma cobertura gostosa nessa mensagem, falar assim, é mais ou menos isso. Não é bem isso, tá, pessoal? Mas não dá. Não dá, porque se Jesus ensinou para a gente como era viver, se Ele mostrou para a gente qual era o plano dEle, qual era a nossa identidade, a gente só tem um caminho. Entregar para as pessoas, não aquilo que as pessoas merecem. Entregar para as pessoas aquilo que elas realmente precisam. O que é que as pessoas precisam? A não ser misericórdia. O que é que quem te ofendeu precisa? A não ser misericórdia. A gente gosta daquelas frases que dizem assim: Deus vai pagar o que você fez comigo. Você vai ver. Eu não vou te fazer nada não, mas Deus vai dar conta de você. Você pode não falar na frente da pessoa, mas você fala no coração. A gente gosta de vingança. E a gente, nosso coração, muitas vezes gosta de ficar kits. Do tipo assim, agora 1 a 1. Você perdeu, eu também perdi. Você me fez isso aqui? Agora, toma, tá vendo? A vida paga. A gente tem esses negócios assim, essa lei da causa e efeito, retribuição. A gente vive nessa lógica. Se me ofendeu, você vai ver. Não, chega. Teu dia vai chegar, tua data está marcada. Se vacilar, a gente vai para dimensões espirituais, para amaldiçoar pessoas. Se você não pensar bem, teu coração vai desejar o mal. Se você não se policiar, você vai odiar, e a Bíblia diz que você vai ter matado essa pessoa no coração. E a gente é sensível a esse ponto. O que é que uma pessoa machucada, que machuca pessoas, precisa, gente? Misericórdia. Misericórdia. Sem açucarar nada, deixando para você pensar. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Amem
porém, os seus inimigos, continua o texto, façam-lhes o bem, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Seja como o Pai de vocês é. Em outras palavras, vivam o sonho do Pai que criou vocês. Sejam o sonho daquele Pai que planejou e projetou vocês para ser. Sejam como Ele é, sejam misericordiosos. Orem pelas pessoas que ofendem vocês. Esse princípio, essa dimensão, ela está tão distante da nossa cultura, que quando você vê uma notícia dessas, ela realmente virou notícia porque é fora do padrão. Eu me lembro de uma história de uma mãe no Oriente Médio que perdoou o assassinato do filho. Vocês lembram dessa história? Recentemente. Ela perdoa o assassinato do filho e ela vai até o assassino que estava indo para a forca e ela diz para o assassino assim: eu te perdoo. Ela dá um tapa no assassino, é verdade. E ela diz que foi algo emocional que fez bem para ela. Do tipo assim, eu perdoo, mas deixa eu sentir que eu fiz alguma coisa, né? E ela diz que ela dá o tapa, que foi uma catarse emocional para ela, mas ela diz que eu te perdoo. E na hora que ela perdoou, ele foi liberto da forca. Porque na lei, se houvesse perdão, ele não seria morto. Isso aconteceu em vários países, em várias histórias, por exemplo, como em Uganda, Ruanda, quando teve aquele genocídio. Havia e há ainda ONGs que trabalham com perdão, que quando um perdoa aquele que foi ofendido pelo mal do genocídio, aquela pessoa é liberta da sentença. Interessante como o perdão tem esse poder, como amar o inimigo, como libertar a pessoa tem esse poder. Só que é sobrenatural e é um processo. E Deus quer trabalhar de alguma maneira bem longa com a gente nisso. E eu queria convidar você a pensar na sua vida. Será que tem alguém também que você está precisando desejar o bem e começar talvez a orar por essa pessoa? Porque já está lá no fundo do coração, você não consegue mais nem pensar no bem para essa pessoa, mas hoje você veio ouvir uma mensagem de Deus dizendo assim: você tem que começar a orar por essa pessoa, e não só orar, desejar o bem para ela. Isso é parte do plano de Deus para a nossa vida. Isso é ser feliz para Jesus, ser misericordioso. Quando a gente olha para Cristo, e eu queria que você encerrasse pensando, teu pensamento focado na pessoa de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente descobre como é viver uma vida de misericórdia, como é caminhar sabendo o que é ser misericordioso. Jesus foi o tipo de ser humano que todos nós deveríamos ser. Jesus foi o tipo de gente, eu costumo dizer, que nós deveríamos aprender a ser. Quando todo mundo podia condenar alguém, quando todo mundo podia agredir alguém por um pecado flagrante, Jesus olhava e falava assim: eu exerço misericórdia para contigo, vai, não peques mais. Quando tudo prosperava para que ele usasse o seu poder, ou se ofendesse, se libertasse, usasse o seu direito que tinha como Deus, de fazer e ter razão e exercer justiça, ele dizia assim: eu escolho não usar para que haja misericórdia. Eu escolho não usar para que haja misericórdia. Talvez o ápice disso foi a cruz. Quando o texto diz que ele está estendido na cruz, ele olha para aquelas pessoas que o insultavam, que o julgavam, que blasfemavam contra ele, faziam palavras de escárnio. Ele olha para aquelas pessoas e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem nem quem eu sou. E eu vou até o limite. Eu vou até o limite. Eu entrego tudo que eu tenho de mais precioso. Eu abdico de todos os meus direitos, para que eles aprendam o que é o meu amor, para que eles tenham um referencial de perdão, para que eles saibam o quanto custa perdoar pessoas e o quanto eu posso oferecer essa misericórdia para eles, para que eles possam perdoar dia após dia as pessoas. Jesus na cruz mostra para a gente que é possível, através do poder dele, através do poder de Deus, nós exercemos misericórdia. A gente exercer misericórdia como estilo de vida, como agentes de misericórdia. E um texto que para mim é um dos mais belos da Bíblia, quando um profeta está chateado, depressivo, ele fala: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Em Lamentações de Jeremias,
ele vai dizer o seguinte: graças ao grande amor do Senhor, que é que nós não somos o quê? Consumidos. Ele pensa nisso. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Um dos textos que mais gosto, porque quando acordo e quando estou com essa consciência renovada, eu imagino literalmente isso. O sol nasce, você abre a janela, é segunda-feira, é um novo dia, uma nova semana para viver, e a palavra de Deus está dizendo: a minha misericórdia nessa manhã se renova para a tua caminhada. A minha misericórdia, toda ela que eu tenho para derramar sobre a tua vida, a tua história, eu coloco na tua disposição. Está à tua disposição. E sabe o que Ele pede para nós? Agora vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Enquanto eu renovo para você, renove a sua misericórdia para a vida das pessoas que você ama. Talvez você acorde e olhe para o lado e diga assim: Ele está dizendo para você: vai e faça o mesmo com essa pessoa que está ao seu lado. Vai e faça o mesmo na sua empresa. Vai e faça o mesmo com as pessoas que você ama. Vai e faça o mesmo para as pessoas que te ofendem. Senhor, eu preciso aprender a ser misericordioso. Senhor, eu preciso aprender a exercer a misericórdia com a qual o Senhor me trata. Esse para Jesus é um caminho de felicidade plena. Feliz é aquele que é misericordioso. E a minha pergunta, para que você pense para essa semana como a gente combinou, é: quem é a pessoa difícil que você tem para amar, que você tem que aprender a pedir sabedoria do alto para começar a exercer misericórdia com ela de maneira prática? Quem é a pessoa que de alguma maneira você tem que estar mais atento para poder se envolver na história dela? Talvez uma pessoa excluída, talvez uma pessoa que sofre e que você sabe que sofre, e você está tendo a oportunidade de exercer misericórdia. Será que existe na tua mente uma pessoa que você tem que devolver a ela uma segunda chance, porque Deus te dá novas chances a cada dia? Será que está no seu coração alguém que você tem que entregar nessa semana uma segunda chance? Se abdicar do seu direito de ter razão, de esperar que alguém venha pedir perdão, para falar: eu quero ser e quero viver a vida que Cristo me ensinou que eu tenho que viver. Eu não quero viver a minha vida, quero viver a vida de Cristo, eu quero viver a misericórdia dEle, e eu vou estender essa segunda chance. Será que tem alguém na tua caminhada que você precisa hoje, como eu disse, estender uma mensagem, um almoço, uma ligação, para oferecer perdão e misericórdia? Será que tem alguém que você já tem como aquele que te ofendeu e que hoje você vai começar a orar por essa pessoa? Intencionalmente demonstrar amor, intencionalmente começar a tentar devolver com bem aquilo que foi feito com muito mal. Queria te dar um tempo para você pensar nisso. Eu quero orar para que a gente viva essa promessa. Felizes os misericordiosos, porque Deus vai derramar sobre eles também a sua misericórdia. Não tem outro jeito de ser feliz, não tem outro caminho de felicidade, se você não descobrir hoje nesse lugar que você deve ser sim um agente de misericórdia na vida das pessoas que você ama e que cruzam o teu caminho. E eu não sei o que acontece no seu coração, e eu não sei o que você carrega, e eu não sei que tipo de misericórdia você tem que estender, mas eu quero orar porque eu tenho muita convicção de que a palavra de Deus, onde ela chegar, onde você estiver ouvindo isso, assistindo isso, ou aqui nesse lugar agora, se há alguém no teu caminho que precisa de uma segunda chance, de perdão, de misericórdia, ou se você precisa aprender cada vez mais a ter sabedoria para viver isso, eu quero pedir junto com você, do alto, para que Deus derrame sobre nós nessa noite. Vamos fazer essa oração juntos? Senhor, Pai, nós vivemos um tempo tão frio, onde o amor de todos está se esfriando cada vez mais, onde o nosso coração só pensa naquilo que é nosso, nos nossos direitos, naquilo que eu tenho direito de ser e de fazer. E a Tua palavra, Pai, tem conselhos lindos, de que só tem um caminho de felicidade sem fim. E esse caminho é a vida do Teu Filho amado Jesus, é
é o exemplo que Ele deixou, é a maneira pela qual Jesus tratava as pessoas, os excluídos, os que não usavam de misericórdia para com Ele, os que o ofendiam. Pai, nós estamos numa busca de uma experiência real contigo, e eu sei que nesse lugar, enquanto essa oração é feita, existem corações, existem pessoas, existem mentes que estão carregadas de histórias para talvez serem hoje restauradas. Eu não sei se o Senhor conduziu com o teu Espírito alguns nomes, algumas histórias a alguns corações e mentes nesse lugar, mas se assim aconteceu, que haja poder, cura dessas feridas e libertação e liberação também de misericórdia, Pai, nessa semana, em várias famílias, em várias casas, em vários ambientes de trabalho, para várias pessoas que porventura nos ofenderam, causaram mal a nós. Pai, nos ensina a ter sabedoria do alto para aprender a amar como o Senhor amou a gente, Pai. Nos ensina e derrama sobre nós a sabedoria que é cheia de frutos de bondade, de misericórdia, de paz, de sinceridade. Eu oro por aqueles que estão vivendo alguma situação dessa forma e que precisam tomar uma decisão perante o Senhor agora. Se há alguém nesse lugar, Pai, se há algum coração nesse lugar, Deus, que precisa aprender com sabedoria a estender misericórdia para alguém que feriu, para alguém que magoou, ou para alguém que hoje convive, Pai, que haja nesse coração uma resposta positiva ao teu chamado, Senhor. Que haja um sim, que haja transformação, e que a gente se levante desse lugar para viver uma semana sendo agentes de misericórdia na vida das pessoas, Pai, ficando mais atento às pessoas, dando segunda chance, sim, porque nós recebemos infinitas chances do alto a cada manhã, quando a sua misericórdia se renova para nós. Pai, faz de nós o teu sonho nessa terra, até que o Senhor volte. E eu oro crendo com convicção nos frutos que essa oração vai trazer para a vida de muitas pessoas, Senhor. Eu tenho certeza que haverá perdão, eu tenho certeza que haverá misericórdia nos corações, porque o teu Espírito é capaz de fazer por nós aquilo que a gente não consegue, Senhor. Então, como a tua promessa diz, derrama sobre nós a tua sabedoria, dá de graça para nós, derrama sobre nós agora essa sabedoria, para a gente poder viver esse caminho de felicidade sem fim ao teu lado, Pai, e ser feliz, porque aprendemos aos teus pés a sermos misericordiosos com as pessoas, Senhor. Pedimos isso, essa transformação, para a tua glória e no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu desejo a você uma boa semana de misericórdia, uma linda semana carregada de sabedoria. E antes de você sair, eu quero fazer um convite a você. Já foi feito esse convite aqui, para que na semana que vem, no domingo, na segunda-feira, nós vamos ter aqui um encontro chamado Siga-me, um fórum, onde o pastor Kleber Gonçalves vai estar conosco, o pastor Fabiano, eu vou estar também, outros 6 pastores, colegas que caminham na mesma direção de uma busca, de uma experiência com Deus, vão estar conosco. Pastores que têm desenvolvido um trabalho em suas comunidades semelhante a esse, para ensinar pessoas a buscar uma experiência mais profunda com Deus, e serão 2 dias intensos de aprendizado espiritual, um domingo e uma segunda-feira. E se você não tem a disposição da segunda-feira, talvez faça planos de estar no domingo ou parte da segunda, mas eu faço um convite pessoal a você. No ano passado foi algo muito edificante, renovador para todos que estiveram aqui, a possibilidade de conversarmos, estarmos juntos. Se você puder estar conosco, faça planos de ter um domingo diferente, uma segunda-feira completamente diferente, para tomar decisões, para crescer na direção do chamado de Deus para a sua vida. A saída você pode procurar na loja das sementes, como se inscrever. Sigame.org é o site, você pode se informar melhor lá. Eu espero você aqui, não só na semana que vem, para a gente continuar caminhando nessa série, falando sobre um novo assunto, nesse caminho de felicidade, mas também no domingo e na segunda-feira para aqueles que quiserem fazer parte desse processo. Fica meu convite e mais uma vez, uma semana de sabedoria para todos vocês e de muita misericórdia
ao nosso redor e através de nós. Deus abençoe vocês. Até lá.